Bom, bom dia a todos. Queria agradecer a participação de vocês nesse evento. Obrigada, Luciana, pela organização. Obrigada, Spers, Celso e Ricardo, por terem aceitado participar. Acho que falei errado, mas, enfim. Eu vou pedir para a Luciana depois fazer a sua própria apresentação e vou pedir para que vocês também se apresentem para todos. Nós organizamos esses painéis de debate como um espaço de interação nesse momento de isolamento físico que nós estamos atravessando, né? Um espaço de contato, de conexão, um diálogo qualificado sobre temas que possam ser relevantes e importantes para todo mundo. E eu sou Cristina Helena Pinto de Mello, sou a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação em estrito sensu da SPM e fiquei encarregada de fazer essa organização, essa apresentação. Hoje, esse evento foi organizado pela Luciana Florencio, que é professora do programa de administração, do mestrado e doutorado, e coordenadora do mestrado de comportamento do consumidor. E eu vou passar a palavra para a Luciana, que é quem vai mediar o evento e apresentar as pessoas. Obrigada, viu, Luciana? Obrigada Antes de você começar, eu vou pedir para quem está participando duas coisas. O chat é um espaço para a gente conseguir interagir, os microfones ficam fechados por conta de ruído, para melhor qualidade de áudio, mas o chat está aberto para vocês endereçarem perguntas para quem estiver apresentando. E se vocês puderem se apresentar, dizendo quem vocês são, é muito interessante, a gente gosta muito de conhecer vocês e saber quem está aqui com a gente. Obrigada. Pessoal, bom dia, é uma alegria estar aqui nessa manhã, uma manhã de quarta-feira, muito bonita, pelo menos aqui da minha janela, uma manhã bem bonita. E, Cris, obrigado pela oportunidade de reunir meus amigos, de estar aqui com você nessa manhã, né? E oportunidade de falar de um tema que para mim é muito caro, que é a questão do marketing nos agronegócios e nos alimentos, né? Eu pude, então, convidar aí esses amigos, que são amigos, né? O Eduardo, o professor Eduardo Spers, que foi nosso colega e continua sendo um grande parceiro. A gente tem aqui um grupo de pesquisa, que é o AgriFood Research Center, que junto com a professora Thelma Rocha, a gente tem trabalhado esse tema do agronegócio, inclusive liderando também um tema dentro do ENAMPAD, que é um dos maiores congressos de administração da América Latina, com o tema de marketing, estão levando também esse tema para a academia, mas a gente também faz eventos, então é legal vocês estarem por perto aí. A gente tem um site que é onde a gente divulga esses eventos, em parceria com o Eduardo Spers, que está lá na Exalc. A gente tem uma agenda de eventos que a gente deve, então, colocar, enfim, para colocar durante os anos aí de 2020 para frente, que a gente tem feito inclusive com outros parceiros também. Então, com alegria que eu trouxe o Eduardo, trouxe também o Celso Vegro, né, que trabalha lá no Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo, e também para trazer uma visão interessante, que é a visão da propriedade rural, né, que é tão importante quando a gente discute a questão do marketing, mas olhar quem está lá na ponta dessa cadeia, né, o produtor rural fornecendo todo o alimento que a gente precisa. E também convidamos o Ricardo Nicodemos, né, que hoje é diretor, vice-presidente da BMR, Associação Brasileira de Marketing Rural, e que é com muita alegria que a gente conta com toda a experiência dele, interlocução aí nessa importante associação de classe aí para o agronegócio, tá bom? Então, gente, vamos dar início a esse debate, a gente conta com vocês, né, para que esse debate seja bem aquecido. Nós combinamos aqui que cada um de nós vamos falar um pouquinho sobre como a nossa ideia era trazer ideias, né, para os gestores de toda a cadeia. Cada um de nós vai trazer um pouco o que a gente considera relevante, o que pode ser trazido de ideias para esses gestores nessa cadeia. Amigos, posso começar? Vocês gostariam? Acho que seria legal eu começar, cada um na sua fala se apresenta. O que vocês acham? Assim, sendo bastante democrática. Excelente, pode ser assim.
Aí eu já uso o meu tempo, já falo, e aí quem tiver pergunta e tudo mais. Então eu vou, já estou aqui no aquecimento, já vou falando e tal. Eu fiz aqui uma telinha que eu queria compartilhar com vocês, eu fiquei ontem pensando, né? E eu acho que é legal essa questão dos Weavers, faz muito a gente refletir e a gente lê muito, né? E estuda muito tema, e é difícil. O Edu falou para mim, olha, vamos tentar falar em, assim, 4 coisas. Eu adoro o Eduardo porque o poder de síntese dele é muito boa. E aí eu, como uma boa aluna, falei, é isso aí, Eduardo, vou fazer em 4 coisas. Então, estou aqui, Edu, vou compartilhar com todo mundo as 4 coisas que o professor Eduardo pediu e eu vou compartilhar com vocês. Então, como é que eu pensei, né, para a gente começar uma discussão, tenho certeza que meus colegas vão apresentar coisas mais interessantes e vão complementar esse meu raciocínio, mas eu pensei aqui algumas coisas para a gente quebrar essa inércia, que de fato uma situação como essa, uma situação de crise, nos coloca numa situação de inércia, mas a gente fica ali, o que eu vou fazer, por onde eu começo, porque de fato é uma situação bastante complexa, não é fácil, né? E aí como é que a gente propõe a solução? E uma das coisas que eu vejo todo mundo falar, e é real, todo mundo foi para o digital, né? Então não tem outra saída senão ser digital, né? Então, eu vejo uma necessidade, embora tenha sido meio a forceps, todo mundo indo para o digital sem muito, né, olhar para trás e ter para quem perguntar, foi realmente na corrida e no susto, né? Mas eu acho que é um ensinamento da gente, e foi possível. No fundo, todo mundo correu e conseguiu fazer, né? Ou pelo menos está conseguindo fazer. E eu acho que todas as empresas do agro, seja aquele que está lá na ponta. Ontem mesmo eu conversei com um colega que atua bastante com revendas agrícolas, eu achei muito curioso, porque eu perguntei assim, como é que esse pessoal está indo para digital? Eles estão indo mesmo? Eles estão fazendo e-commerce? E ele me respondeu, estão fazendo pelo WhatsApp. Então, cada um acha seu meio, né? Então, não necessariamente você precisa montar um portal extremamente sofisticado, mas você acha o meio de ser digital. Ou seja, acha um meio de fazer com que essas negociações não parem, né? Que este mercado não pare. E na esteira disso, quer dizer, nessa questão do digital, não é só simplesmente você estar no digital vendendo, né? Fazendo e-commerce, mas você pode fazer isso via conteúdo, que eu acho bem importante também, né? Então, se você não tem uma plataforma, talvez você possa ajudar os seus clientes oferecendo algum tipo de conteúdo para eles, de informação. Então, achei também é uma forma da gente poder olhar para frente e dar algum tipo de apoio para esse seu cliente ou até para o seu fornecedor também, né? E aí um pouco da linha daquilo que foi um grande aprendizado para todo mundo com essa Covid, que é a questão da sanidade, né, da questão da higiene, e isso para a questão do agronegócio é super importante. Então, eu coloquei assim como segundo passo, o cuidar e proteger, né? Então, a ideia de você ter um processo de adaptação aos protocolos que todos nós vamos ter que passar, né? Todos nós vamos ter que pensar exatamente em como que a gente estabelece esses protocolos para tudo, né? E agora mesmo a gente estava falando de colheita de café, né? Eu e o Celso. Então, como é que vai ser isso? Como é que é a questão da alimentação, quando eles sentarem lá depois da colheita e vai sentar para comer? E também me veio o caso dos restaurantes, a gente usando mais os restaurantes por delivery, e como é que a gente tem segurança de que esses colaboradores, né, que estão fazendo e preparando aquele alimento, estão devidamente paramentados? Então, a gente dá também essa segurança para os nossos consumidores de que tudo está sendo muito bem cuidado e que os funcionários estão cuidados. Então, quando eu falei de cuidar e proteger, é cuidar e proteger funcionários, clientes, né, o trato com os fornecedores. Então, tudo isso, o marketing pode ajudar de alguma forma a explicitar isso, para que a transparência, né, ela traga uma sensação de confiança, que é tão importante nesse momento onde todo mundo carece, né, de transparência, de informação. Então, isso acalma todo mundo, diminui essa ansiedade e traz uma sensação de que a gente está navegando num momento mais tranquilo, né? Um terceiro ponto é realmente a gente estar com os ouvidos bem abertos, né? Porque eu vejo muita gente falando,
E um pouco a reflexão para parar e ouvir que, de fato, o que o teu cliente quer. E acho que essa é uma grande tarefa que o marketing vem cumprindo, né, nas organizações, que é mais do que você ficar desatinado procurando soluções, é parar para ouvir o que o seu cliente quer. O que de fato para ele, nesse momento que ele está passando, é uma solução para ele. Né? E eu acho que um bate-papo, essa conversa mais próxima, é qual é a dificuldade que ele está enfrentando nesse momento agora do Covid, que eventualmente você pode ajudá-lo a resolver. Né? Então, eu fiquei pensando até na questão dos varejos, quando a gente olha essa questão do cuidar, até a disposição dos produtos, né? A questão das pessoas andando pelas lojas, né? Fiquei pensando que tudo isso vai ter que ser pensado e vai ter que ter uma forma de um arranjo muito bom entre as agências, como é que elas colocam esses produtos para ficarem mais evidentes, porque tem lugares que as pessoas nem estão entrando nas lojas, elas ficam para fora, né? Então, olha que mudanças, né, que a gente vai ver, até na questão da disposição nos displays dos produtos, né? Ou mesmo nos restaurantes, que você não vai mais poder comer coladinho um do lado do outro. Então, que soluções também a gente pode pensar, e também pensando nessa autenticidade, nessa transparência que a gente vai ter que dar para ele. Mas talvez a resposta não tenha que vir necessariamente de nós, né? Os empreendedores e os empresários, talvez tenha que vir realmente do cliente. Ele podendo nos oferecer aquilo que para ele qual que é a insegurança dele, porque todos estaremos inseguros, né? Eu estava lendo realmente ontem no Valor Econômico, falando sobre essa questão dos varejos. Muitos ainda ressentem de abrir as suas lojas porque têm certeza que muitos consumidores não vão entrar, os grandes varejos, porque sabe que eles vão demorar. Será que mesmo abrindo uma enorme loja, quantos vão ter coragem de voltar a comprar? Então, como a gente resolve isso? Eles vão estar com medo de quê? Talvez a gente tenha que perguntar para eles, medo de quê? Que medo você tem? Como é que eu te ajudo a resolver este medo? Então, eu acho que ouvir para co-criar, essa palavra é muito boa e é uma palavra importante aí nos dias de hoje, né? E por fim, estou encerrando aqui, a gente falar aí numa questão de cooperar. Eu gosto muito da ideia, e isso acontece bastante no agro. O agro não existe se não tiver colaboração, se não tiver cooperação, se não tiver coordenação. E o papel das cooperativas, das associações de classe, elas são muito importantes nesse momento, né? De a gente buscar essas alternativas, porque muitas vezes o pequeno sozinho não vai conseguir fazer, né? Ele vai precisar de um apoio, ele vai precisar de ajuda coletiva. Essas ações, elas precisam ver realmente de forma coletiva, né? Para se pensar. Então, foi um pouco a ideia essa ideia da parceria, né? Que eu gosto muito dessa palavra. Meus trabalhos eu tenho muito estudado isso, né? A questão da parceria, e eu acho que é um pouco por aí que a gente talvez vá sair. Então, quando a gente pensar em solução, talvez pensar também se o vizinho não pode me ajudar nessa solução, ou se a associação não pode me ajudar, ou se a cooperativa não pode me ajudar. Então, eu pensei que essas quatro com certeza estavam todas relacionadas com uma forma de poder quebrar essa inércia e propor soluções. Então é isso, fica aí aberto ao debate e eu sigo aí, olha, por favor, fiquem à vontade, pode ser o Edu, pode ser o Celso, agora vocês, por favor, sigam aí com o debate. Edu, quem que gostaria de começar? Eu posso ser o próximo aí. Bom dia a todos. Os professores, né, que gostam de falar. Sim. É um prazer estar aqui, né? É bom rever a professora Cristina, né? Muito honrado de ter participado aí, né? Da pós-graduação, do mestrado e doutorado. Parabenizar pela iniciativa, né? Uma iniciativa que, como a Cris falou, é uma oportunidade, né? Então, assim, a universidade abre as suas portas para discutir assuntos, né? Dividir, né? Talvez de uma maneira mais democrática, mais abrangente, todo esse conhecimento, né? Que até aqui a gente parecia, né? Que estava aí restrito à universidade. Lu, parabéns, hein? Você fez a lição de casa certinho, 4 pontos, falou objetiva,
né? Muito bom, concordo com todos os pontos, eu acho que vai dar uma boa discussão, né? Queria também cumprimentar quem está presente aí nesse webinar, né? Poder aí, daqui a pouco, queria escutar aí o que eles têm também para ponderar sobre esses pontos que você colocou e que nós também vamos colocar. Ricardo, um prazer, né? Um trabalho importantíssimo, né? Da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, que também já está nessa linha, né? Já está o Ricardo aí já rapidamente tem uma série aí de boletins, informações, né, divulgando conhecimento, né, que é um papel importantíssimo das associações. E o Celso também, né, como representante aí das políticas públicas, né, do papel aí do Estado, no sentido de ajudar, né, o agronegócio a enfrentar, né, a se organizar para aproveitar de melhor, né, da melhor maneira o que está acontecendo. Então, fazendo a minha lição de casa também, colocando aí o primeiro ponto, não fui tão organizado de colocar a apresentação, mas eu vou colocar aqui. Eu acho que a gente passou, e aí falar de marketing, que é o tema, comunicação. Eu acho que esse é o grande elemento do marketing, principalmente no agronegócio. A gente pode mudar produto, pode reposicionar, né? Mas eu acho que a comunicação de todas as ondas, né? A gente passou por uma onda lá, né? No início da escrita, de você conseguir materializar, né? Que é a imprensa, depois a comunicação de massa, e agora vinha, né? Já se falava da internet, né? Como uma quarta onda da comunicação que simplesmente potencializou, né? O que nós estamos vivenciando potencializou esse caráter digital das organizações e do agronegócio da mesma maneira, né? Mas o que você tinha, né? O que a gente vinha com uma quantidade enorme, né? Eu acho que todos aqui estão sentindo isso, de muita informação, e amanhã, e depois, e, enfim, produzindo, consumindo, e a gente dá uma parada, né? No sentido de, opa, vamos né? Uma questão mais pessoal, de reflexão, e eu acho que algumas empresas já estão aproveitando isso, né? Fazendo campanhas mais, em vez de relacionada ao esforço de vendas, mais relacionada à questão da essência, né? Do DNA da marca, por que ela existe, né? O que ela pode ajudar. Então, eu vejo como uma oportunidade muito grande. E aí eu queria relacionar isso com o agronegócio. E aí vem o meu segundo ponto, que eu acho que, dada essa, né, reflexão, as pessoas estão mais conscientes, né? Um dos grandes dilemas do agronegócio foi ser bombardeado. A gente até fez um evento na SPM sobre fake news, e as pessoas hoje estão acreditando mais no científico, né? Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande do agronegócio se comunicar melhor, né? Talvez a gente já teve crises como a gripe aviária, né, gripe suína, que até o próprio agronegócio, né, de certa maneira, tem sido acusado, enfim. E essa crise é diferente, né? Essa crise, eu acho que é uma oportunidade, e já que a gente tem um gap aí, né, a comunicação está se organizando, eu acho que é uma oportunidade de você comunicar melhor a essência do agronegócio, né? E não é fácil comunicar sobre agronegócio. Há um distanciamento entre urbano e rural, que a gente já conhece. Muito do que acontece no campo é muito técnico, né? Difícil de ser compreendido. Quando a Luciana projeta ali aquele trator, a gente se sente no agro, né? A gente se visualiza. E eu acho que essa imagem que você colocou, Luciana, a gente precisa trazer para o urbano nesse momento. Então, respondendo à questão principal aí, né, do que é o que o agro pode fazer, eu acho que aproveitar esse gap, né, esse momento de reflexão, esse olhar mais científico, mais técnico, para se comunicar com o público urbano, né? Como é que a gente faz isso? Aí vem meu terceiro ponto, que é a questão da estrutura e da estratégia, né? Lá do Chandler, que é uma das discussões também que a gente tem no agro, em termos de marketing, ou seja, a gente é bom na produção, mas não muito bom na comunicação, no marketing do agro, pensar em longo prazo,
né? Então, ou seja, não é como o agro é conhecido, mas como a gente quer que ele seja conhecido, mas a gente precisa de organização. Então, aí o papel, né, da ABMRA, por exemplo, de uma associação, no sentido de centralizar essa informação. O que eu acho que aconteceu a gente vem passando, e aí que tem também um outro problema, é que ao democratizar a informação, você tem muita informação. Veja a chuva de webinars, né, que tem, e aí, poxa, o que eu vou consumir? Eu vou ficar, né? E aí, como é que eu organizo isso? Então, eu acredito que você, além de você ter uma estrutura que vai captar informação, né, que vai organizar, que vai, inclusive, financiar essa comunicação dentro do agronegócio, talvez as associações, né, sejam importantes, esses grandes players da cadeia podem iniciar esse processo, mas a gente precisa de organizar, né, melhor essa comunicação, né, ou seja, para o consumidor não se perder, né, e aí que eu acho que é uma grande oportunidade. Eu não saberia dizer ainda como isso, mas talvez esse webinar está sendo gravado, eu tenho certeza de daqui a 6 meses a gente vai falar, olha, surgiu essa empresa que está trabalhando, né, organizando, né, a informação, está comunicando, né? Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande para o agronegócio aí se comunicar melhor, né, dentro desse contexto. E, por fim, como último, aí, quarto, a gente está falando de stricto sensu, está falando de pesquisa. Então, eu acho que esse lado da pesquisa, a Luciana já deu alguns insights. Então, quem vai fazer hoje, né, entrando num programa de pós-graduação, tem muita coisa que a gente precisa estudar. A Luciana falou, medo, né? Eu vou entrar, como é que eu lido nessa questão digital? Como é que eu vou consumir? Como é que é a jornada de compra do consumidor de alimentos perante esse novo cenário, né? Onde o varejo mudou, onde, né? Quer dizer, ninguém tem mapeado ainda as pessoas, enfim, nesse novo contexto. E dificilmente a gente vai voltar no curto prazo aí ao contexto de consumo de massa, né? Então a gente realmente vai ter que trabalhar com um novo conceito de varejo, né? De cadeia de valor, de entrega de valor dentro do agronegócio. E para isso a gente precisa da pesquisa, a gente precisa da pós-graduação para poder ajudar, né, a gente a entender um pouco esse futuro, né, e o que está acontecendo agora. Então é isso, meus 4 pontos. Eu passo a bola, eu estou olhando o Celso aqui na tela, então eu já passo a bola para ele. A batata quente, né? Já que é agronegócio. Bom dia, obrigado pelo convite, professora Luciana. É um prazer rever os colegas que estivemos juntos lá no seminário das fake news, né? E agora juntos novamente, num formato totalmente diferente, porém funcional, né? O que é incrível, como a Luciana colocou, né? Do dia para a noite nos tornamos digitais e funcionou, né? É uma coisa assim que a gente vai ter que pensar muito como pode acontecer em tão curto espaço de tempo, né? E ter dado certo, né? Mas é um prazer estar aqui novamente. De fato, eu não recebi a tarefa das 4 pontos, né? Então, eu tinha pensado uma outra coisa, mas eu acho que agora eu consigo colocar nos 4 pontos também, né? Então, nós estamos ali mais ou menos em final de novembro, início de dezembro, na China. Alguém acorda um dia e fala, preciso fazer alguma coisa diferente. Que tal uma sopa de morcego? E feita essa sopa de morcego, né? O mundo ficou de joelhos. Toda a arrogância nossa, né, dos carros sem condutores, das startups, dos drones, da inteligência artificial, né, foi colocada, toda a arrogância da humanidade foi colocada de joelhos, né? E porque alguém tomou uma ideia de fazer uma sopa de morcego lá na China entre novembro e dezembro, por aí assim, né? E nossa realidade mudou completamente e o resultado dela está aqui agora. Mas do ponto de vista do agronegócio, né, no Brasil especificamente, essas mudanças que chegaram, elas causaram um certo impacto. Não tem a mesma dimensão, por exemplo, o setor de turismo, o setor de aviação civil, né,
comércio de não de alimentos, né? O resto do comércio, salões de beleza, por exemplo, não tem o mesmo impacto. É um impacto muito mais moderado. Porque as culturas foram plantadas lá em setembro, outubro, né? As criações começaram, sempre estão ciclando, né? Galpões aviários, suínos, sempre no ciclo de produção. E isso não foi interrompido. O grande problema que inicialmente afligiu o agronegócio foi o estresse logístico. Será que nós vamos ter um estresse que vai gerar algum desabastecimento no centro? E aí seria um cenário de caos. Ou seja, no meio de uma pandemia, sem alimentos a preços competitivos. Então, a primeira ação do governo foi verificar os pontos de estrangulamento de estresse logístico. Isso foi mapeado, foi resolvido prontamente, inclusive com ações aí de marketing, no sentido um pouco diferente do marketing institucional, né, da própria governo distribuindo quentinhas nos postos de abastecimento para os caminhoneiros, porque nós não encontravam pontos para poder tomar sua refeição ao longo dos percursos que eles enfrentavam. E, concomitantemente, fazendo-se alguns diagnósticos, onde os impactos estavam sendo mais severos. Então, 3 segmentos, né, do ponto de vista da agricultura paulista, vamos colocar um pouco mais, né, 3 segmentos foram os mais impactados. O sucro energético, então, tem toda uma política de redesenhar, de isentar PIS com FIS e subir a CID da gasolina para manter competitividade no álcool, né? Porque o açúcar está resolvido, não é problema. A Índia está em lockdown e a Tailândia não está produzindo. Ele está com produtividade baixa, produção baixa na cana. Então o Brasil é o único fornecedor no mercado nesse momento e os preços estão ótimos. Mas a questão do álcool preocupa. Então a CID na gasolina e a PIS com FIS está sendo negociada em Ministério da Economia. Há alguma reticência, mas pode ser que saia alguma coisa, pelo menos na CID. Subir a CID. E 2 segmentos muito machucados pela Covid em São Paulo foram as flores, né, e os pescados. Vou começar pelo pescado. Então, o pescado vinha se preparando para entrar na Semana Santa para fazer metade das suas vendas do ano. E foi justamente o ponto onde todo o segmento foi pego de surpresa, né? Bloqueou todas as suas vendas, toda a engorda das tilápias vinha sendo feita para o abate na época da Semana Santa, e isso não pôde acontecer. Quer dizer, aconteceu, mas foi para as câmaras frigoríficas. Então, uma política é levar um pouco mais de pescado na merenda, nas compras públicas, para desafogar um pouco essa produção que não pôde ser comercializada junto ao varejo. Não é que não pôde ser, quer dizer, houve uma diminuição da procura por esse produto, justamente no seu maior período de demanda. E as flores? Até os velórios estão sem flores hoje. Então, é uma crise muito severa no segmento de flores, e você sabe que São Paulo tem, ali na região de Olambra e Atibaia, tem são 2 polos muito fortes na área de produção de flores de corte, de mudas, e isso realmente vai precisar de um carinho especial para o segmento, porque ele pode vir a ter grandes problemas de fluxo de caixa. Então, crédito direcionado, uma série de ações para auxiliar esse segmento. Outro problema que a gente detectou também, aí também caberia uma ação de marketing, normalmente o produtor de FLV, não sei se todo mundo sabe o que é FLV, frutas, legumes, verduras, esse pessoal entrega para o segmento do varejo para receber em 30, no máximo 60 dias. Só que o varejo passou a pagar em 120, 90 a 120. Com essa questão da pandemia, está adiando seus pagamentos. E isso gera um problema de fluxo de caixa nos produtores, principalmente aqui do Cinturão Verde da cidade, e nos demais lugares onde esses produtos são cultivados, que realmente pode levar a um estrangulamento da possibilidade de manutenção desses estabelecimentos. Então, uma ação pública pensada, imaginada, mas que lamentavelmente ainda não foi implementada, é fazer um caixa de recebíveis junto ao Tesouro Paulista. Quer dizer, o sujeito que tem um crédito junto a um supermercado, a um atacado, ele recebe antes do governo do Estado e o governo depois cobra lá na frente esse segmento e repõe aquele empréstimo, um tipo de um factoring, né? Para esse segmento poder ter seu fluxo de caixa garantido.
finalmente, quer dizer, uma ação de marketing importantíssima, eu acho que vai ser a questão da agroindústria. Agora saindo um pouco do polo da agricultura e falando da agroindústria. Nós não podemos ter a mínima chance de acontecer o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o fechamento de frigoríficos devido à acentuada contaminação dos colaboradores. Não tem nenhuma condição de operar tamanha a carga de coronavírus no ambiente de trabalho desses frigoríficos. Nós não podemos deixar isso de jeito nenhum acontecer. A Luciana falou dos protocolos de cuidados. Esses protocolos têm que ser gerados imediatamente, implementados, para que o Brasil, ao sair dessa crise, consiga consolidar uma imagem de sanidade animal, segurança alimentar e qualidade e competitividade de seus produtos. Ou seja, um tripé bem estabelecido, e isso será, dentro dessa perspectiva de comunicação do agro, será decisivo esse reconhecimento internacional que a gente tem a chance de obter agora, caso medidas sejam tempestivamente tomadas no sentido de impedir que os colaboradores nas agroindústrias se contaminem com essa doença respiratória. Eu acho que esse é um panorama que a gente pode aprofundar, mas temos uma chance grande aí na comunicação de fazer a marca Brasil lá no exterior como uma marca de reputação, né? De reputação que transmite segurança, qualidade, cuidado e esses componentes que a Luciana elencou ainda há pouco. Essa é a nossa participação. Obrigado. Passo a palavra para o Ricardo, então. Obrigada, Celso. Muito bom. Vamos lá, Ricardo, por favor. Vamos sim. Bom, Luciana, quero agradecer ao convite. Para nós é uma honra participar desse encontro, principalmente pelos colegas, pelos mestres que estão colocando os seus pensamentos, e também porque uniu duas casas muito queridas para nós, a ESPM e a Exalc. São casas que nós respeitamos, que admiramos e que são nossas parceiras. Queria me apresentar, eu sou Ricardo Nicodemo, sou vice-presidente executivo da ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, e também sou diretor de planejamento da RV Mondel, uma agência de negócio e de comunicação. Eu não fui tão organizado quanto a Luciana e também não trouxe uma tela, mas fiz a minha divisão aqui em 4 pontos, embora eu não tivesse essa informação, então estou utilizando a prerrogativa de ser o último a falar, por isso eu consegui organizar aqui o que eu ia falar em 4 pontos, seguindo a orientação do professor Spers, e queria dividir com vocês alguns pontos que estão bastante relacionados a tudo isso que a Luciana, que o Spers e que o nosso amigo Celso colocou. Então, queria organizar a minha fala em 4 pilares: marca, propósito, comunicação e meios. A gente tem falado aqui sobre o agro, quer dizer, o propósito é falar do agro, e o agro é demonstrado a força para o Brasil. O agro é hoje o pilar de sustentação econômica e continuará sendo por muitos e muitos anos, principalmente agora. Nós percebemos e nós observamos que há, de certa forma, muita ansiedade da população como um todo, e nós vemos que os produtores, eles têm dedicado a fazer o que sempre fizeram, que é a força do agro, que é alimentar a nossa nação e também o mundo. Por isso, quando a gente fala de marca agro, quando nós falamos de agro de uma forma geral, ele é a nossa sustentação e continuará sendo. Então, falando um pouquinho de marca, e aí eu quero colocar não só a marca agro, mas também a questão da posição das marcas que fazem o agro, que são as indústrias, e eu até estenderia isso para o varejo, porque já está mais do que na hora de nós entendermos que o agro, na verdade, é uma grande cadeia.
Nós falamos do agro sempre pensando para dentro da porteira, mas é importante a gente pensar na integração, é fora da porteira. Então, falamos do produtor, começamos lá no produtor, passamos pela indústria de todas as categorias que apoiam esse produtor, depois vamos para o trade, vamos para o varejo, até chegarmos nos operadores food services, que são os restaurantes, que são as lanchonetes, e até chegar ao consumidor. Quer dizer, isso é uma grande cadeia, nós precisamos entender isso como uma cadeia. E aí, o primeiro ponto que eu queria colocar é a respeito da marca. Então, como é que as marcas estão se comportando nesse momento? Com certeza vocês devem ter observado que nós nunca vimos tantas campanhas falando de forma institucional sobre as suas marcas. Porque, nesse momento, não é a hora de vender nada. Você precisa, na verdade, trabalhar um pouco do que a tua marca vai contribuir com esse momento. Tanto os produtores quanto os consumidores estão em incerteza, estão em momento de incerteza. Então, o que a marca traz? Como é que a marca pode contribuir? Como é que a marca pode ajudar? Eu me lembrei de uma ação, e aí a gente está falando o seguinte, esse não é o momento de vender. Muitas vezes não falar nada pode dizer muito. A presença da marca pode ajudar muito. Eu vou trazer 2 exemplos de atuação de marcas. Uma de varejo, que não tem absolutamente nada a ver com agronegócio, diretamente, mas eu acho que nós precisamos pensar em benchmark, tudo que está sendo feito de bom, e a gente precisa observar isso e trazer para o nosso negócio. Então, queria comentar com vocês sobre uma campanha, sobre uma ação que Dove, aquela marca de sabonetes e de outros produtos de beleza, lançou recentemente. Um dos filmes não diz nada, absolutamente nada, apenas mostra os rostos de profissionais da saúde e as marcas deixadas pelas máscaras de segurança. E eles trabalham um tema que diz assim: a coragem é linda. É isso. E isso reforça a questão de esses homens e mulheres que estão à frente, nos ajudando com essa questão de saúde, é uma retribuição, é uma homenagem. Então, a marca está valorizando algo, um grupo de pessoas que precisam, nesse momento, serem valorizadas. São os profissionais de saúde, assim como são os nossos produtores. Por outro lado, colocando para o nosso negócio, uma das marcas que estão fazendo um trabalho bem feito é a John Deere, que tem valorizado a presença do produtor, que tem ajudado o produtor, e mais do que isso, a John Deere tem disponibilizado alguns tratores para ajudar aí na limpeza, na higienização das cidades. Recentemente fez isso com Indaiatuba, foi um dos exemplos. Então, assim, o que as marcas estão fazendo? Nesse momento é um momento de engajamento, é um momento de ajudar, é de dizer, eu estou aqui para te ajudar, eu não estou aqui para te vender, eu estou aqui para te ajudar. Isso tem muito a ver com o propósito da marca. E aí nós caímos para o segundo ponto que eu queria conversar com vocês. Ainda indo nessa linha de exemplos, nós vimos um exemplo fabuloso da rede Outback, que doou seus ovos de Páscoa aos mercadinhos e lojas ao redor das suas unidades, que era para ajudar esses pequenos comércios a terem movimento, a faturarem. Eles doaram a produção de ovos de Páscoa para poder ajudar os mercadinhos locais e comércio local para poder fazer a movimentação, para poder movimentar. Bom, evidentemente que isso foi algo que veio de encontro com que a marca se coloca como propósito, quer dizer, essa interação com o seu consumidor, essa interação com a população, dizendo, olha, nós estamos aqui, nós queremos ajudar, faz parte. E na contramão disso, vocês devem ter acompanhado
Uma outra rede de lanchonetes fez o oposto. O seu líder, o seu presidente, foi às redes sociais para falar que, enfim, não era legal fechar o comércio. E isso certamente arranhou a marca. Então, é assim, nesse momento, a pergunta é qual é o propósito da marca? O que a marca pode contribuir? O que a marca pode fazer? Porque essa crise vai acabar, essa crise vai passar, como todas as crises. E aí, qual é o legado que as marcas estão deixando? Qual é o propósito de marca que vai ser resíduo depois disso tudo passar? Bom, o terceiro ponto que eu queria comentar com vocês é sobre comunicação. O que é que eu comunico? Como é que eu faço para comunicar? Nós fizemos uma atividade que o Esperto comentou. Nós convidamos diversos líderes e profissionais para falarem um pouquinho das suas percepções e das suas experiências. Ao final, nós conseguimos 35 líderes, 35 pessoas e profissionais das mais diversas áreas, falando um pouquinho das suas percepções, falando um pouquinho do que imaginam, o que pode ajudar a sair dessa crise, assim, o que vem depois da crise. E esse material nos deu uma dimensão sobre o que é comunicação, porque nós demos o mesmo tema para todo mundo e cada um discorreu as suas percepções. Bom, o que é que nós entendemos? Que nós precisamos, o agro precisa falar todos a uma só voz. Chegará o momento onde a grande mensagem do agro será unificada. Esse será o momento de nós nos tornarmos um grande exemplo de comunicação. Quando a gente conseguir fazer com que toda a cadeia, do produtor ao varejo, esteja na mesma página, fale da mesma forma, aí sim nós teremos uma comunicação imbatível do agro. E por último, sem querer me estender muito, eu queria comentar com vocês sobre meios. A gente começou a falar, a Luciana começou a puxar a sua apresentação muito bem, falando sobre o digital. E depois a gente falou muito sobre o digital. Então, eu queria colocar alguns pontos para vocês sobre o digital. A nossa vida passou a ser digital. Isso é inegável. Mas nós temos peculiaridades no agronegócio que a gente precisa considerar. A 7ª pesquisa Hábitos do Produtor Rural, que é a pesquisa mais completa aí do mercado, ela mostrou o seguinte, que o produtor rural, os 3 primeiros meios de comunicação que o produtor rural considera como sendo bom para que ele conheça produtos, para que ele se informe, para que ele tenha mais conhecimento de negócio e de tecnologia, são os dias de campo. Vocês sabem, para quem não é do mercado e que está nos assistindo, dias de campo é quando as empresas ou instituições juntam produtores de uma mesma região para fazer palestras, seminários. É olho no olho, é o presencial. Nós temos alguns exemplos de empresas, por exemplo, existe uma revenda que criou, talvez seja o primeiro e-commerce do agronegócio, ela chama AgroLine, e que vem vindo muito bem, crescimentos e mais crescimentos. Mas é interessante porque, ao mesmo passo que cresce o e-commerce, a AgroLine investe no ambiente para receber os produtores, porque os produtores continuam se encontrando, o olho no olho, o aperto de mão. Isso é muito característico do brasileiro. E quando você vai para o campo, isso ainda é muito maior. Só para que vocês entendam do que eu estou dizendo, quando nós fazemos a pesquisa Hábitos do Produtor, nós entrevistamos pessoalmente, dentro das fazendas, 3.000 produtores. É um questionário com 250 perguntas, que leva em média 1h30.
Normalmente, esse tempo ele extrapola porque o produtor quer conversar. Nós estamos preparados para ser 1 hora e 15, mas normalmente isso ultrapassa porque o produtor, e isso é uma característica do Brasil, o produtor gosta de falar. Então, por mais que a gente seja digital hoje, vai ser muito difícil romper essa ligação, porque os negócios eles são feitos muitas vezes no campo, olho no olho. Nós teríamos uma grande dificuldade se, de fato, a Organização Mundial da Saúde fizer a recomendação que estão dizendo que farão, de se banir o aperto de mão depois da Covid. Eu acho que isso é muito difícil, porque o aperto de mão, o olho no olho, é uma característica do Brasil, e quando você vai para o campo, isso fica ainda muito mais nítido, isso fica muito mais forte. Bom, finalizando a questão de e-mails, sim, o digital ele é presente, mas, de novo, a pesquisa nos mostrou o seguinte: dentre os 3 meios de comunicação mais importantes para você falar com o produtor rural, nós temos a TV, o rádio e a internet. São os 3 principais meios hoje para que você converse com o produtor rural. E, por fim, eu queria dizer a vocês que nós estamos disponibilizando os fascículos desse projeto, que nós chamamos E Depois que a Tempestade Passar. Vocês poderão acessar e baixar eles, são 3, inclusive nós estamos lançando um terceiro amanhã nas nossas redes sociais, a gente deixa isso disponível para vocês, e também estaremos disponíveis para a gente conversar através de e-mail, através de ligação, e é isso. Muito obrigado, Luciana e organização, por nos convidar a participar. Eu que agradeço. Nossa, foram pontos muito legais. Eu acho que o que é interessante é que a gente vê, e você colocou super bem, Ricardo, é que é muito complexo quando a gente fala do agro, porque você pega toda uma cadeia que começa lá atrás, né? E tem características muito específicas, né? Então, se eu falar de marketing no agro, você está falando de universos muito distintos, né? Você falar de marketing para revendas agrícolas que atendem o público que é o público dos produtores, né? São as empresas que vendem insumos agrícolas, como a John Deere que você mencionou, uma BASF, né? E você tem toda a razão, quer dizer, ainda assim tem um aspecto humano aí muito preponderante, né? Muito importante. E foi aquilo exatamente que eu queria perguntar para o meu amigo. Ele falou, olha, que nada, essa história de e-commerce, o máximo digital que eles vão é o WhatsApp, que funciona muito bem, né? E a gente indo um pouquinho mais para frente, a gente tem a relação aí até desses produtores com a indústria, né? Uma relação muito importante também, né? Que a gente vê desse fornecimento, também como é que acontece nesse momento essas relações, e que é uma relação e uma transação extremamente importante, que aí foi o caso que ele mencionou, né? Então, a questão da sanidade, né? Desse transporte desse alimento, a questão dentro do frigorífico ou em outros mais, tantas mais indústrias de alimentos que a gente vê. E aí a gente vê a questão do marketing específico da indústria para o seu, que é o que a gente mais fala, que é o B2C, né? Da indústria para o seu consumidor final, a questão do varejo, né? Então isso tem realmente muito trabalho, e o Edu trabalha bastante isso, então realmente o comportamento do consumidor no varejo, e a gente também falando mas essa questão do comportamento do consumidor nos restaurantes, que outro é um tema fantástico para a gente trabalhar. Então, você vê que é bastante complexo, né? São muitos, digamos assim, muitas temáticas, né? Para a gente caracterizar o marketing do agronegócio como um único só, né? Acho que a gente podia até abrir aí para o público, acho que já tinham algumas perguntas colocadas. Se vocês quiserem comentar, Edu, Celso, vocês queriam comentar alguma coisa? Professora, tem lá em cima o Ricardo Braga,
Ele pergunta, mestre, em um mundo tão digital, porém com um distanciamento social entre nosso público-alvo, que é o agro, principalmente quando falamos do pecuarista, qual é a estratégia para atingi-lo em um período tão crítico que o off está ficando desafiador em ser trabalho? Só que posso, Esse na verdade, questionamento. tem aí uma... Sim. Obrigado aí pela, né, participação aí de vocês. Eu tenho também acompanhado aí, né, um comentário também sobre outros, né, problemas aí de ruptura logística, né? Enfim, as coisas também vão acontecendo, a gente vai aprendendo quais são os impactos. Mas eu acho que essa, né, questão, ela não só impacta o agronegócio, a questão da distanciamento, né, essa dificuldade de você a gente repensar, né, repensar o varejo, repensar o consumo. E aí entra a oportunidade, né, e o setor tem feito, né, bem isso, né, a pecuária está começando, né, a trabalhar melhor, e vários pontos aqui eu queria resgatar. Primeiro, essa visão de cadeia, né? A gente fez um estudo aqui sobre percepção do agronegócio em relação à pecuária em específico. Até interessante, quando você fala na pecuária, para o consumidor urbano, ele enxerga o boi, né? Ele não enxerga a produção agrícola, né? Ele não vê que tem uma fazenda, que tem o gado, né? A gente fez esse estudo, foi a Juliana Kine, ela fez entrevistando brasileiros e americanos. Os americanos, eles falavam em fazenda, em produção, em produtor, pecuarista, enquanto que no Brasil ele, né, existe praticamente um bloqueio. Quando a gente começou a criar marca, né, no Brasil, a gente esqueceu um pouco do commodity advertising, né, que a gente fala um pouco da benefício, por exemplo, quando você tem uma campanha americana sobre a carne, em que ela fala do ferro, né, ela fala das vitaminas da carne. É uma campanha, não é de uma marca de carne, é uma campanha do setor como um todo. Então, eu acho que o caminho aí e aí que, lógico, entra, né, a organização. Você tem alguns setores, por exemplo, questão da carne, que é muito disperso, né? Você tem grandes empresas ali que vão, lógico, trabalhar sua marca, mas poucas estão interessadas em trabalhar o produto em si, né? Mas eu acho que esse é o caminho agora, e é lógico, não é fácil você se organizar. E mais um dado aí de uma outra pesquisa que a gente fez, quando você falava de rastreabilidade, a gente estudou o willingness to pay, que é o desejo de pagar do consumidor, né? Carne para churrasco, carne para o dia a dia. Foi um trabalho bem bacana do Pedro Bournier, do doutorado dele, e está publicado, inclusive, num journal. E aí, quando você olha, né, essa questão de willingness to pay, de rastreabilidade, ele quer pagar mais pela rastreabilidade até a indústria, porque ele viu isso na propaganda, que existe uma indústria, né? Você até falou da questão, o Celso, né, falou aí da questão da higiene. Então, a preocupação hoje, né, com isso, mas ele não consegue enxergar a agricultura, né? Então, poxa vida, ele devia pagar mais por um produto que é rastreabilidade total até a agricultura. Mas ele não conhece aquilo lá, né? O que acontece com o produto? Então, independente de a gente estar mais off, né, mais perto, né, mais longe, o desafio continua o mesmo. A gente está falando muito de mudança, mas assim, a essência continua. Agora, o que eu acho é que há uma possibilidade maior, como havia comentado, de você ter instrumentos de comunicação em esse momento de reflexão, e aí você criar uma estratégia de mostrar os benefícios da carne, de você mostrar essa questão da segurança. A Luciana falou muito bom, né? Quer dizer, as pessoas, será que eu estou consumindo, né? Será que não tem risco? E eu vou falar mais uma coisa, que foi um embate, a gente teve na carne em específico o problema da carne fraca. Se você falar em instrumentos de controle, que é o CIF, o Sistema de Inspeção Federal, até hoje o consumidor não conhece, né? Mesmo tendo o problema que teve da carne fraca,
não há nenhum mecanismo, nenhuma estratégia que comunique, explique para o consumidor como é que funciona o sistema de inspeção federal. Então, é um desafio. Acho que marketing tem que ser feito com recurso, com estratégia. Então, essa seria a minha colocação. Posso fazer uma parte, Luciana? Claro, lógico. O doutor, complementando essa opinião do Eduardo, eu acho que o marketing mais eficiente para construir essa visão de cadeia que eu percebi funcionar melhor, é quando você mostra da produção ao consumo, mas enfatizando a perda. Quando a pessoa, sei lá, compra uma caixinha de morango e deixa na geladeira e esquece, depois ela vai para o lixo. Né? Quando você mostra essa perda do alimento e faz todo o caminho de onde que veio daquilo para virar lixo, eu acho que isso se inculca muito facilmente nas pessoas, sabe? Recentemente eu vi um material desse tipo, produzido, deve ser americano, né? Porque falava inglês, deve ser americano, não sei, no país, mas era muito elucidativo. A criança pedia para a mãe comprar uma caixinha de morango no supermercado e ia fazendo todo o caminho para trás, até chegar lá na produção, no produtor colocando, acondicionando, e no fim a mãe está jogando no lixo a caixinha de morango, que ninguém comeu. Né? E aí ficou claro todo o cuidado que o produtor teve, toda a atenção, câmara frigorificada no transporte, o avião que levou da Califórnia para Nova York, não sei, e chegou no fim, virou lixo. Então, acho que esse tipo de mensagem, ela consegue ter um grau de penetração na formação de opiniões da população bem forte. É uma opinião, para mim, pelo menos, funcionou bem, parece funcionar bem. Eu não entendi muito bem se a pergunta do Ricardo era no sentido do produtor, né? Se a gente tinha que orientar o produtor, né? Ou se era para orientar o consumidor. Depois você esclarece para a gente. Luciana, posso fazer um adendo? Pode falar. Uhum. Ok. Primeiro, parabenizar o Spertus pelos trabalhos que ele faz de pesquisa. É sempre muito interessante, Spertus. É muito bom ouvir as aulas. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que o Ricardo levantou. Talvez ele queira entender como é que a indústria se comunica hoje com o seu cliente, com o produtor. Se for isso o que ele está dizendo, porque é o fornecedor falando com o produtor, se for isso que ele está colocando, eu divido com vocês uma experiência que... ele falou que é isso sim, professor. Que eu estava entendendo. É isso, então? É isso sim. Então, eu divido com ele uma experiência que a Luciana, da AgroOnline, compartilhou conosco há 2 semanas, sobre essa questão. O que eles fizeram? Eles foram obrigados a trabalhar uma estrutura meio que de call center, porque call center e WhatsApp, eles tiveram que criar esse ambiente. Então, a equipe de vendas da revenda passou a ligar para os clientes e passou a dar todo o apoio, todo o suporte por telefone e por WhatsApp. E ela coloca, inclusive está no compêndio que nós preparamos, ela coloca que nos primeiros dias aconteceu dos produtores estarem reticentes em fazer esse tipo de negociação. Mas as coisas foram se acomodando. Cada um de um lado cedendo um pouco, porque de certa forma isso foi novidade para a própria equipe de vendas da revenda. Claro. Eles tiveram que criar, e aí eu colocaria que assim, uma situação como essa, ela é uma curva de aprendizado. Não há fórmula que se aplique. Então, tentativa, acerto e erro, ou erro e acerto. Isso vai acontecer. E aí, a questão do cooperativismo, de cooperar, eu acho que nós, como profissionais de marketing e de comunicação, precisamos estar com o espírito de cooperação.
e dividir com os nossos colegas, nesse momento, o que é que está dando certo. O que está dando certo pode ajudar, não que seja a fórmula, mas isso que eu estou colocando para vocês da Luciana da AgroOnline, ela coloca como um dos exemplos do que eles precisaram fazer. E se as pessoas, se as indústrias estão em dificuldade em entrar em contato com seus clientes, que são os produtores, e nós sabemos disso, que é uma dificuldade, é importante que se divida, que se compartilhe o que está dando certo. Então, é isso, é o meu complemento aí. Eu queria só fazer um ponto, porque eu também tinha entendido essa questão que é esse relacionamento, né, da indústria com seus fornecedores. E aí eu lembro desse caso que eu comentei do meu amigo, que é justamente ele falou das revendas. Então, também a gente vai ter um checkmate, porque se falava muito assim, como é que a gente mede a questão da performance da revenda? Visita técnica, né? Então, visita técnica. Não tem mais visita técnica porque o próprio produtor não quer mais a visita técnica. Muitos deles não querem, diferentemente até do que a gente imagina. Eles não querem mais, né? A pessoa indo visitar a fazenda, né? E o que está acontecendo é que eles vão na cidade, eles passam lá, porque as revendas estão trabalhando normal, porque elas são serviços essenciais, ele mesmo vai e fala, ou liga, ou faz o WhatsApp. Então, o que a gente está vendo, sem dúvida, é uma alteração de comportamento, né? E que vai ter um ajuste. Aí é o que eu falo, é uma questão de cocriação. Você vai ter que sentar e ouvir, quer dizer, vai ter gente que talvez queira de volta essa visita na fazenda, tem gente que vai falar assim, olha, para mim o WhatsApp está muito bom, ou olha, por favor, tem alguém para me atender lá na revenda que esteja com máscara, que tenha que tenha a paramentação lá de higiene. Enfim, eu acho que a gente vai ter que ouvir o que é que esse produtor, né, que é dessa relação aí, né, enquanto, né, vigorar essa situação que a gente está vendo. E talvez a gente descubra que essas relações permaneçam, né, mesmo pós-Covid. A gente vai ver outros modos, né, de relacionamento se formarem. A Monique comentou, porque assim, ontem deveria ser o início da AgriShow, acho que quem acompanha aí, né, o mundo do agro, ontem começaria a AgriShow, né, e de fato que é um evento que marca, um evento super importante do agronegócio, e eles estão fazendo uma tentativa de uma AgriShow online, então foi feita uma abertura ontem, e é algo a se ver, né, porque a AgriShow é uma feira totalmente de negociação face a face, né? Então, eu acredito que essa parte de negociação, ela vai acontecer não na esfera de uma feira como acontecia, né? Então, os negócios vão acontecer de forma mais bilateral, né? Aí é a criatividade das empresas de pegar esse momento e pensar como é que eu me aproximo desse cliente nesse momento de uma forma mais autêntica, né? Não estou lá na feira, não estou nesse stand, não tenho essa visibilidade, mas a pessoa está precisando. Então, como é que eu faço para chegar até ele, né? Então, eu acho que é um desafio, sem dúvida, e o Ricardo colocou muito bem, não tem receita de bolo, né? Não tem a gente falar assim, olha, faça assim, porque isso vai dar certo, né? Exato. Eu acho que é compartilhar muito as ideias e ouvir, porque muitas vezes se ligar para um cliente e perguntar para ele, olha, qual é a forma mais interessante de a gente fechar aqui uma negociação, e talvez dar a ele essa alternativa do que goela abaixo, que também pode ser um furo, né? Enfim, um tiro na água, né? Viu, Luciana, eu só queria também aproveitar para falar o Celso comentou bem a questão do impacto que a gente tem que olhar de maneira diferenciada, né? O sucroalcooleiro e outros, né? Que ele comentou, sofrendo mais, menos, mas do ponto de vista do marketing, se a gente, né, olhar o produtor rural, né, assim, mais especificamente, ele não é igual, né? A gente fez um estudo uma vez de segmentar por estilo de vida do produtor rural. E tem aqueles que, né, a gente chamava lá de São Tomé, né? Ele quer o dia de campo, ele quer ver, né, quer ver se funciona. Então, eu acho que a comunicação... E como tem aquele que
Independente. mais social, ele quer mostrar a fazenda, que está ganhando, é o outro que quer inovar. A gente tinha, na época, 6 perfis, independente da cultura, né? Não estamos falando de grande, pequeno ali, é um outro tipo de organizar do ponto de vista mais de comportamental. Então, eu acho que a indústria, enfim, né, de insumos também, que eu acho que é um lado do marketing importante, já que você falou até da questão da intermediação da revenda agrícola, por exemplo, nesse processo, né, que é mais digital, etc., eu acho que ela vai ter em mãos um poder maior, né, de segmentar, de trabalhar, né, esses clientes de uma maneira mais segmentada, com uma comunicação mais direcionada, mais personalizada, mais dentro do que a gente sempre fala de marketing de relacionamento. Então, a essência aí dos dados, de entender melhor, né? Que nem você falou, eu quero visita, eu não quero visita, né? Então, você, né, vai ter, em termos de interação, e você, né, Lu, que é especialista em marketing de relacionamento, pode dizer melhor como que isso vai acontecer. Eu só queria, né, acho que ressaltar esse ponto também. Pessoal, acho que a gente também está um pouco indo para o final aí do nosso webinar. Tem mais alguma outra questão que a gente não respondeu? Se puder ajudar a gente aí, Cristiane. Não sei se tem mais alguma coisa que a gente vai correndo aqui. Pelo que eu estou vendo aqui, as perguntas, os professores já responderam. Não, é mais comentário, professora. É mais comentário que tem agora. Pessoal, mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Então, eu queria também fazer um convite, né? Até a Juliana está com a gente aqui, né, Ju? Vou até ativar ela aqui. A Juliana é uma grande parceira nossa no nosso grupo de pesquisa. E ela tem um grupo, atua lá na França, né? A Vera Kiss, e ela vai estar com a gente no dia 13 de maio para falar um pouco sobre a questão do Covid no mercado europeu. Então, convido todos vocês para discutir exatamente a questão dos alimentos, né? E tem um parceiro dela também, que é o Adriano Andrighetti, mas especificamente sobre a questão digital, né? Deixa eu localizar aqui a Ju. Você está aí, Ju? Tô. Você não quer falar um pouquinho? Acho que você podia fazer um convite aí para as pessoas que estão já online, que acho que é bacana, é um assunto que está bastante relacionado com o que a gente também está discutindo, né? Sim, fui pega de surpresa, mas sim, vai ser um prazer. A gente vai estar já desconfinando e eu acho que tem muita coisa que eu e o Adriano vamos falar sobre a questão toda de como começou, como evoluiu, como é que está o mercado, como está instável, como as contas não fecham, como está delicado, mas subindo. E a dificuldade toda, acho que desde, como vocês falaram, do campo à mesa, a dificuldade desse setor todo. E uma coisa que a gente tem comentado, que se tem comentado muito aqui na Europa, é a questão da autonomia ou da soberania alimentar também, que a gente vai comentar um pouco. Qual que é onde está, né, o borderline dessa história. Legal, Ju, então todos convidados, é só entrar no mesmo link que vocês entraram, né, que todo mundo que conseguiu se cadastrar aqui. Eu acho que a gente podia fazer umas últimas palavras aí, né, para a gente fazer um fechamento. Quer começar, Du? Ativar aqui também. Não, agradecer, na verdade, eu acho que o tema era marketing, né? A gente tem muita coisa para falar, a gente está no meio da situação, né? Está começando a entender os reflexos e eu acho que a gente tem que estar on aí, né? Tem que aprender a acompanhar o que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo, né? Então, parabéns aí pelo esse webinar aí da Juliana. Eu acho que a gente, né, tem que trocar ideias, né, buscar soluções, e elas às vezes não estão localmente, né? Então, em outros setores, em outros países, enfim, o problema é geral, né? Então, foi um prazer aqui dividir aí com vocês. Espero que todos aí tenham gostado, e vamos em frente. Obrigada, viu, Edu? Celso, por favor. Também foi um prazer estar nesse webinar com todos. E assim, como última colocação, a gente de fato está diante do imponderável.
né? E do imprevisível. Assim, o nosso grande desiderato é que a gente não volte para o nosso antigo, como nós éramos antes, né? Porque isso significaria, por exemplo, fazendo uma imagem, nos tornássemos terraplanistas ou contra a vacina. Passamos por tudo isso e saímos iguais ao que éramos antes. Acho que isso não vai ser mais possível. Nós vamos ter que mudar nossas formas, assim como individualmente, no mundo do trabalho, no mundo das marcas, né, na produção agropecuária. Muitas coisas vão ser modificadas. Eu acho que o termo cooperar, que a Luciana colocou nos seus 4 pilares ali, ele cabe muito. Quer dizer, nós temos que partir para um mundo muito mais de cooperação, de colaboração e de cocriação. São elementos muito importantes nessa refazer nossas formas de viver no porvir. Essa aqui é um desiderato, tá bem? Não sei se isso vai acontecer, muito mas bom. Seria ótimo. A gente treina, a gente tenta, a gente vai tentar. Seria ótimo. Muito bem. Obrigado pelo convite. Obrigada, viu, Celso? Muito obrigada mesmo. Vamos lá, Ricardo. Bom, Luciana, quero agradecer mais uma vez o convite. Foi uma honra participar com vocês. Mando aí um abraço para o Celso. Muito bom te ouvir e te ver, Celso. Espero a mesma coisa. Estou vendo que o meu amigo Hermes também está aqui online, dando um olá. A Juliana também. Vamos participar, Juliana. Vamos prestigiar o teu webinar também. E, Luciana, conta conosco. Estamos aí para te ajudar. Pessoal, eu só tenho a agradecer. É realmente um espaço muito pequenininho, né, André? Acho que para a gente fazer isso a tarde inteira, mas todo mundo tem que tocar a vida com esse Covid aí. Mas, enfim, ficam as reflexões aqui da parte da academia. A gente só nos resta estudar mais, né, Edu? A gente com um monte de plano aí de escrever um livro sobre marketing rural, sobre marketing nos agronegócios. E continuar estudando, que essa é a nossa tarefa, e poder, com as nossas pesquisas, também ajudar e chegar mais perto da sociedade, fazer esse diálogo. Estamos abertos aqui, por favor, compareçam nos nossos eventos. Eu vou colocar depois aqui no chat o endereço do nosso grupo, né? Para depois vocês também poderem estar mais a par da nossa agenda aí de eventos, enfim. Pessoal, muito obrigada, agradeço a todos a presença, a gente teve uma presença bem bacana. E, Cris, você quer dar umas últimas palavrinhas? Eu sei que você está aí escondida. Não estou escondida não, estou aqui quietinha. A gente minha rede depois fazer aquela foto com todo mundo, que é super legal. Vamos. A minha rede caiu num determinado momento, mas eu voltei e fiquei quietinha aqui. Eu queria agradecer, eu perdi uma parte da fala do Celso, porque eu não estava conseguindo retornar, a internet falhou mesmo aqui em casa, mas nós gravamos, então depois eu vou ouvir de novo para recuperar a sua fala. Queria agradecer as contribuições de todos vocês, excelentes. Tive aqui algumas ideias muito interessantes, como lançar alguns desafios através do Media Lab, né, com um board de avaliação desses desafios. Eu acho que é o papel das instituições de ensino fazer essa ponte, né, apoiar os produtores, apoiar o setor do mercado, enfim. Queria agradecer a participação de todos e vamos encerrar esse debate e espero contar com vocês nos próximos. É isso aí. E eu vou tentar tirar uma foto aqui de todo mundo, não sei se a gente consegue, mas acho que sim. E aí eu compartilho aí com todo mundo. Cris, só para falar, você grava isso e depois coloca lá no YouTube, é isso? Isso, Luciana. Eu estou já mandando para você um e-mail com certificados de participação e um termo de autorização. E preciso... Não, acho que não. E eu preciso que vocês retornem para mim esse certificado de participação, autorizando, e aí eu subo para o canal do YouTube esse vídeo, essa gravação. E aí vai ficar possível de acessar. Para quem não pôde assistir em função do horário, enfim, ou como eu, perdeu uma conexão. Legal, tá ótimo então. Tá, gente, super obrigado, um excelente dia para vocês, uma excelente quarta, espero nos encontrar em breve em outros momentos aí
da nossa vida. Obrigada a todos. Tchau. Obrigada.